e tiveram duas reclamações muito assintosas. Primeiro, o lance do Alonso no início do jogo e depois a expulsão. A arbitragem ela tem sido um assunto constante no Brasileirão, né? Você, primeiro, entende que o Bahia foi prejudicado e como que você lida com isso no trabalho com os jogadores? Boa noite. Bom, eu poderia fazer uma análise técnica do jogo, claro, principalmente enquanto tivemos em 11 contra 11, né? Mas esse jogo, ele começa em Internacional e Atlético Mineiro, quando o Vitor Hugo vai expulso, injustamente, tá? Não merecia ser expulso. Mas o futebol brasileiro não é que tem hábitos ruins, não. O Davi Lacerda, acho que é o nome dele, né? Deixou o jogo correr como se deve, uma arbitragem europeia e tudo e tal. Com 30 segundos, tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, onde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Mas nós vamos ficar aqui, o futebol brasileiro vai continuar dessa mesma maneira. Então, esse jogo não começou hoje. E o Atlético, dentro dos seus direitos e corretamente, porque na minha opinião, que também não vale para nada nesse sentido, o Vitor Hugo foi expulso injustamente contra o Internacional. Então, hoje o jogo é ditado no ritmo. Então, assim, eu só me pergunto, esse cara do VAR, que viu o pisão na altura, rasgou o meião, na altura da canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o quê? Nós perdemos o jogo, temos que vir aqui responder. O Botafogo ganhou, encostou, o Fluminense joga amanhã com o Mirassol. E esse senhor vai fazer o quê? O que vai ser feito com ele? Porque a arbitragem do jogo, eu acho legal, fluiu o jogo, deixou o jogo correr. Ele, na hora, nem sequer deu um cartão amarelo pro cara. O cara do VAR não teve a coragem, porque o jogo era aqui. E o Atlético teve um jogador expulso nos seus primeiros, eu não sei exatamente quanto, mas diria que entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Internacional. E hoje eles vêm aqui para fazer serviço que fizeram. Então, o VAR no Brasil, não é que o árbitro é ruim, esqueçam isso. Tem bons árbitros, tem boas arbitragens sendo feitas. Mas o senhor Rafael Trace no VAR, o que acontece com ele? Como é que ele vai explicar que ele não chamou o árbitro sequer para o vídeo, para ver o lance que acho que é o Alonso? Pisa. Não digo que foi por maldade, ele lança de expulsão clara. Então, o futebol brasileiro caminha para onde está devido a isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. E no próximo, nós vamos tudo fazendo de acordo com quem foi prejudicado, vamos tentando. Esse é o futebol brasileiro. Então, a análise do jogo, lógico que tem a parte tática, tem a parte técnica que a gente pode até fazer em outras perguntas, mas a realidade, a verdade do futebol é isso. Vocês me dizem que o lance do Michel Araújo é mais propício para vermelho ou o do Canu é mais propício para vermelho? Mas o do Canu, que o árbitro, vou te fazer o que o árbitro fez, assim, ó. Amarelo, deu cartão amarelo. O Bandeira está à frente dele, amarelo. Todo mundo amarelo. Mas o senhor Rafael Trace teve a coragem, porque ele é muito corajoso aqui, no campo do Atlético, de chamar para o pênalti do Canu. E nisso se resume a arbitragem no futebol brasileiro. Repito, tem bons árbitros, tem ótimas arbitragens. Nem acho que a arbitragem seja equivocada hoje. Um jogo que deixou correr. Mas o VAR hoje, ele decide para o lado que ele quer. O lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Rogério, boa noite. Sobre a incompetência e a má vontade do Trace, você já falou. Não, isso não é má vontade. Não, estou dizendo para mim, é a minha opinião. Eu acho que ele foi mal intencionado, minha opinião. Acho que ele foi mal intencionado porque todo mundo viu, mas ele não viu o pisão e viu a expulsão. Então, para mim, ele não teve a intenção de ver o jogo. Ele viu o que ele quis. Mas a expulsão muda, de certa forma, o jogo. Mas o que poderia você ter feito para não ter impactado tanto a ponto de saírem 3 gols? Claro que um ali, aquele de falta, não tem o que dizer, é uma consequência da expulsão, volume de jogo. Mas como analisar o jogo pós-expulsão e o que poderia ser feito? Ou só te analisar o jogo pré-expulsão no 11 contra 11. 15 minutos de muita superioridade nossa, 3 oportunidades. Thiago, Michel Araújo, Thiago outra vez. Um volume bom de jogo, saímos jogando numa postura boa hoje, né? Diferente de outros jogos que a gente jogou fora de casa. A partir do meio do tempo, o Atlético começa a dominar um pouco mais a partida.
mas a gente se posta bem defensivamente e dá poucas oportunidades para o Atlético, apesar do controle de jogo ser do Atlético. Começo de segundo tempo, já começa com uma cagada na saída de jogo nossa. Vamos sair jogando, já perdemos a bola com 15 segundos e dá uma falta para o Atlético que inflama o jogo. Mas acho que nos defendíamos bem. E a expulsão, a mesma que não é dada para o Atlético, é chamada para o Bahia e decide o jogo. Então, o pós isso, foi feito 2 linhas de 4, tentamos. Tem jogadores que estão cansados, tem jogadores que jogaram menos de 72 horas. Nós temos um jogo em menos de 72 horas para se jogar, com viagem no meio de tudo isso. Infelizmente, devido às lesões, algumas opções a gente tem são raras no elenco, né? Eu tentei fazer com o Eric, dobrar, fazer uma linha de 4. O Ademir já estava um pouco cansado e eu tenho que pensar também no próximo jogo. Já tinha o Pulga. Deixei Eric com Pulga dos lados, com o Thiago na frente, Jean Lucas e Nico fazendo 2 linhas de 4, com primeiro o Thiago, depois o William tentando segurar mais à frente, mas aí o jogo já estava muito mais definido. Então, assim, nós temos que também saber aguentar um pouco mais com o jogador a menos, ter um pouco mais de firmeza dentro da... Então, sai o cartão vermelho de uma perda de bola, nossa, boba no meio campo, que sai a falta que o senhor Rafael Trace interpreta, já que o senhor Rafael Trace não interpretou o lance do Michel, nem sequer teve a coragem de chamar o árbitro, porque senão teria que expulsar. Mas para não expulsar, ele preferiu. Mas o lance do Canu, a participação dele, assim, eu fico impressionado. Então, assim, nós não tivemos capacidade de segurar mais o Atlético, eles têm um volume de jogo grande, é um ótimo time, é um time que vem crescendo nesses últimos jogos, vem subindo muito de produção, tem volume de jogo. No 11 contra 11, eu acho que foi um jogo bem parelho. No 11 contra 10, o Atlético foi bem superior e nós não conseguimos parar o Atlético. Nem o senhor Rafael Trace. Rogério, boa noite. Um primeiro tempo competitivo, mínimo para se dizer, 2 chutes a gol de cada lado, o Bahia com grandes chances que teve. Eu queria que você explicasse a escalação, principalmente da parte ofensiva, se você buscava ter um ataque mais móvel por conta do adversário Atlético Mineiro, por conta do desgaste de outras peças, como você mesmo falou. Qual foi a ideia inicial em ter o Cauli, ter o Ademir e ter o Thiago na partida de hoje? Foi o Juba por fora, com o Cauli vindo para dentro, tentar ter um pouco mais de posse de bola, nesse gramado sintético que a bola corre bem, corre rápido, ter um pouco de atração para que o Thiago justamente fizesse os lances que ele teve, né? Tanto de saída de bola de jogo, a primeira nossa foi ensaiada e muito bem feita, e depois, durante o jogo, as bolas que o Thiago recebeu justamente atacando o espaço, que é o oposto do que o William faz, né? O William jogou quase 100 minutos no último jogo. Eu tenho um jogo daqui 3 dias. Eu preferi tirar o William hoje e tê-lo uma possibilidade no jogo do Beira-Rio mais inteiro do que colocar eles 90 minutos hoje. O Pulga, ele está voltando de uma lesão de longo período. Eu deixei ele mais tempo do que eu podia no último jogo para tentar vencer o último jogo contra o Red Bull. Então ele foi no limite e era muito arriscado colocar o Pulga de início. Então nós fizemos a opção de jogar com o Cauli, Juba mais por fora hoje. Depois, quando nós ficamos com a menos, aí o Juba ficou um pouco mais atrás, abrimos com o Iago e com o Pulga, com o William, mas já era tarde. O jogo aqui, o campo é ligeiro, é rápido, o Atlético tem qualidade, ficou difícil para a gente. Mas o objetivo era ter mais força física, era ter 4, 5 trocas, né, para que a gente tivesse um pouco mais de parte física para suportar o jogo. Rogério, boa noite. Você optou por colocar a Rezende... Desculpa. Oi, boa noite. Não, escuta aí que você falou. Oi, não, que você optou por colocar a Rezende. Quando teve a expulsão de Canu, o Rezende acabou indo para a zaga para poder fechar ali, junto com outros zagueiros. Sim. E aí a minha pergunta vai no sentido de que nós temos o zagueiro Luiz Gustavo no banco, mas ele ainda não teve oportunidade. Foi por opção técnica, ele ainda não se adaptou direito ao estilo de jogo. O Rezende jogou mais tempo do que ele, conhece do nosso sistema de jogo mais. Eu achei que o Rezende faz melhor ainda que o Luiz essa função, não impede que eu repito, que o Luiz tenha a sua oportunidade no futuro, deve ter um garoto de 19 anos, precisa se adaptar um pouco mais, o Rezende já conhece mais a maneira como a gente joga, jogou vários jogos, inclusive jogos importantes ele jogou, se eu não me engano tem uma vitória contra o Flamengo, que foi o Rezende que jogou nessa função, né? Então ele entrou numa função, na mesma função que ele jogou no jogo contra o Flamengo, que nós ganhamos com 12 desfalques, nós ganhamos aquele jogo, ele entrou no dia de hoje para fazer essa função. Rogério, boa noite, Pedro Leite, da Itatiaia. Voltando no assunto arbitragem,
especificamente em um momento você disse que existem bons árbitros no futebol brasileiro. Sim. Mas eu queria saber de você o que falta para a arbitragem brasileira ter uma melhora, porque é fato que esse ano a arbitragem tem sido muito Eu criticada. dei uma entrevista, foi o último jogo que eu falei? Eu dei uma entrevista e expliquei que o VAR chama, a minha entrevista passada, você pode replicar ela para hoje, que você vai ver exatamente o que é o futebol. Em sã consciência, você é do Atlético aqui, trabalha aqui? Trabalha aqui, não sei se você é atleticano, não. Eu só peço a sinceridade de vocês. Olhem o lance do Michel Araújo, tá? Isso não tem nada a ver com o Atlético. O Atlético está na dele, está jogando na dele. Mas eu peço por gentileza, se o futebol brasileiro quer melhorar alguma coisa, olhem para o lance do Michel Araújo e me digam se isso não é para cartão vermelho, mas por quê? 30 segundos de jogo, Atlético Mineiro, estou te falando a verdade, o que vem aqui no árbitro já entra aqui. 30 segundos de jogo, Atlético Mineiro prejudicado com menos de 20 minutos contra o Internacional por uma expulsão injusta do Vitor Hugo. O que o árbitro faz? O que o VAR faz? O árbitro, ele pode até não ter visto, tá? Eu estou vendo porque está muito, muito perto de mim o lance. O árbitro pode estar de costas, pode não ver, e eu acredito e entendo perfeitamente. O cara do VAR não chamar, se isso não for, se isso tem que ser caso de você julgar o cara, não pode trabalhar. O cara que não chama, ele tem todas as câmeras. Olhem em sã consciência, peço a todos que olhem o lance. Se isso não for para cartão vermelho, isso influenciou diretamente. Você acha que 11 contra 10, com 30 segundos de jogo, você acha que nós teríamos mais probabilidade de vencer ou não? Então, por isso eu te digo que, né, não temos maus hábitos. Gostei da maneira como o Davi deixou correr o jogo, tá? Mas o cara do VAR teve todas as possibilidades. Não tem como você dizer para mim que não. Mas amanhã, esse senhor vai estar em outro jogo. E hoje em dia no Brasil, o VAR, ele dá o direcionamento que ele quer para a partida. Essa é a verdade. Ele chama quando quer, não dá quando não é conveniente, quando é interessante. Não era interessante expulsar o jogador do Atlético Mineiro com 30 segundos, mesmo sendo extremamente merecedor do cartão vermelho. Não por maldade, até acho que ele foi na bola realmente. Mas ele pisa na altura. Olhem bem para isso, gente. Esse é o reflexo do futebol brasileiro. Não é mau árbitro, não é árbitro ruim, não. É o cara lá em cima que não tem a coragem de tomar a decisão que tem que ser tomada, porque não é conveniente naquele momento chamar o árbitro para dar o cartão vermelho. E depois vira conveniente quando o árbitro dá o amarelo, todo mundo, do Atlético reclamar do cartão vermelho, o Bandeira, estava tudo normal. Mas aí o mesmo senhor que não chamou, chama para uma coisa, tá bom? Agradeço vocês, mas o jogo se resume, se vocês pegarem, põe a imagem, o rosto do árbitro tem que ser colocado do quarto lá, do VAR. É bom ser apresentado para todos verem, porque senão só a gente que sofre as consequências e pressões, só a gente. Ele teve todas as câmeras, todo o tempo necessário, porque ficou parado um tempão o jogo. O Michel ficou no chão um tempão. Eu vi no momento, mas eu dou o direito do árbitro de não ver. Mas você tem o VAR para ver 5 imagens dessas e o cara não chamar para um cartão vermelho, você vai me dizer que isso aqui é justo? O futebol brasileiro é justo dessa maneira?